Fala, conselheiro! E hoje nós estamos aqui recebendo o meu amigo, meu irmão, Leno Lúcio Souza Franco. Nós temos uma caminhada aí já, né, É isso aí, Leno? conhecido como? Como Madá, né? Nós temos aí 40 anos, no mínimo, né? Mínimo. Que a gente tem estado junto, que a gente tem caminhado, que a gente tem experimentado, vivenciado experiências em Deus, experiências pessoais, desde enchentes a Meu outras pai. coisas mais, né? Viagens missionárias. Viagens missionárias. A minha chamada missionária se deu numa viagem que nós estávamos juntos. Creio que também te influenciou bastante aquilo ali, né? Mas a primeira pergunta que eu quero falar com você, depois de tantos anos de amizade, eu quero começar te perguntando assim, Lendo. Hoje, quem é Leno Lúcio Souza Franco? Me fale um pouquinho a respeito de você, como que você está? Uau, essa pergunta é bem interessante. Eu sempre me defino como filho de Deus, né? Eu sou resgatado pelo Senhor e tive uma trajetória, né? Já desde muitos anos, a nossa amizade, e ela foi formando com o longo do tempo. Nós, na verdade, eu posso dizer que somos a soma de tudo aquilo que a gente já viveu, né? A pessoa vive e chega no final, ela fala assim, esse sou eu sou o cidadão do reino, sou o cidadão do Senhor, dos céus, e eu casei com a Raquel, sou pai de duas filhas, Ana, Rebeca e Gabriela, e hoje nós estamos na primeira igreja batista de Campo Grande. Aquilo que eu faço também é a soma daquilo que eu sou, né? Eu sou pai, eu sou pastor, sou missionário, sou amigo e servi na Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, na Bolívia, na Ucrânia e, por último, na Espanha. Abrimos uma igreja na Espanha. Então, Paulo, esse sou eu, entendeu? Eu sou a soma de tudo isso aí. Ok, me fale um pouquinho, Leno, sobre a sua conversão. Qual foi, para que a gente possa estar passando para as pessoas, qual é essa experiência? Quem era o Leno, a conversão e o que se tornou, né? O ser humano Leno Lúcio. Olha, quando era adolescente, eu estudava com algumas pessoas da igreja e tinha umas gêmeas, a Lília e a Liliane, que era da presbiteriana. Você lembra delas, né? Lembro delas. Lembra. Então, essas meninas me convidaram para ir num retiro e elas me influenciaram bastante. E eu fui, sem mesmo saber o que se tratava de tudo aquilo. E foi uma experiência muito boa, porque quem estava pregando naquele retiro era um missionário que trabalhava no Paraguai. E eu sempre falo o seguinte, cada um reproduz segundo a sua espécie. E eu nasci de uma mensagem daquele missionário e depois eu me tornei um missionário, né? Lógico, a minha experiência de salvação, ela foi progressiva. Eu fui participando da igreja, fui entendendo, fui me relacionando com pessoas, tive pessoas chaves no meu crescimento, na minha maturidade cristã. Você fez parte da minha vida também, muito assim, importante. Tive outras pessoas também que me influenciaram. Então, eu diria assim que a minha conversão ela se deu num processo da salvação. Então, a salvação é um processo. Então, a minha conversão também foi um processo. Eu tive entendimento no retiro, depois eu fiz as minhas decisões, o meu posicionamento, e aí ela foi se dando até eu chegar na maturidade. Então, se deu mesmo numa experiência de um retiro de período de carnaval. Período de carnaval. Isso transformou a sua vida, modificou, porque eu conheci o Leno andando de BMX e tal, né? E essas coisas todas. Você entende que aquilo alterou o rumo da sua vida, da sua história? Olha, naquela época, quando a gente ia se batizar, tinha um processo que era o concílio para ser examinado, não é concílio, Exame. uma sabatina para ser batizado ali. E ali pessoas vão perguntando, o pastor faz uma série de perguntas, tal. Hoje já não temos isso mais, mas naquela época se tinha isso. E o meu maior temor era que a minha professora estava ali e a Miriam Klimancheski? não, a
A Rosilene. A Rosilene. A Rose, que é a ex-esposa do Gilmar. Moura. Então, a Rose era minha professora e eu tinha o maior temor de que ela perguntasse alguma coisa ali ou falasse de quem eu era, né? Era muito bagunceiro, criança, né? Adolescente e tal. E para minha surpresa, ela então pegou a palavra e falou da transformação que houve na minha vida, depois que eu comecei a participar na igreja. Aquele para mim foi um alívio. Falei, o senhor é bom, né? A minha professora falar isso é sinal que Deus realmente existe, atuou na minha vida, né? É muito legal. E, Leno, e depois, assim, você, na questão do sonho missionário, assim, quando você saiu do Brasil pela primeira vez, qual era o seu sonho? Como você carregava no coração, assim, essa questão de missões? Eu acho que missões, nós tivemos, assim, várias influências, né, do meu chamado. A partir desde mesmo da nossa adolescência, da nossa juventude, experiências de ir, por exemplo... Campo Novo dos Parecis. Campo Novo dos Parecis. Hoje, eu imagino que é uma cidade muito grande, né? Mas naquela época não tinha nem energia solar. Energia elétrica. Os fios corriam na rua, né? Tudo ali, não tinha asfalto, não tinha nada. Então, aquela experiência marcou muito a minha vida, meu chamado. A minha formação do seminário também, os meus professores. Sua academia teológica foi ali em Campo Grande, Campo né? Grande. Estudei ali. A Faculdade Teológica Batista é o oeste do Brasil. Oeste do Brasil. E então os meus professores, tive professores americanos, estrangeiros também que tiveram uma boa influência na minha vida. Leituras, eu tive, só para ter uma ideia, eu tive um professor que ele sugeriu um livro para fazer uma crítica, uma resenha crítica, metodologia da pesquisa. E o livro era Por que Crescem os Pentecostais, de Peter Wagner. E eu li aquele livro e eu não lembro muita coisa do livro, mas o livro falava assim, o meu pai nasceu na cidade de Cochabamba. Aquele nome pareceu curioso para mim, e aí eu fui atrás de conhecer um pouco mais sobre a cidade de Cochabamba, que na verdade pronuncia Cochabamba, né? Então, naquela época não tinha internet, era o Almanac Abril, você ia para a universidade buscar informações. Bibliotecas. Eu tive um professor, Davi Balaniuk, que era professor de problemas latino-americanos. Ele me falava muito sobre a cidade de Cochabamba, que era uma cidade muito educacional, tinha muito estudantes. Então, eu comecei a estudar e eu me vi sendo missionário em Cochabamba. E eu orava por Cochabamba e eu esperava que um dia Deus fosse me levar para lá, para Cochabamba. Conheci a Raquel, nós nos casamos em 96, nos apresentamos para a Junta de Missões Mundiais. Quando foi em 97, fomos enviados pela Igreja Batista Brasileira para ser missionário na cidade em Cochabamba. E você foi sucessor também na cadeira, vamos dizer assim, do Peter Wagner lá no seminário em Cochabamba, não foi? Como é que é essa... Ele foi, na verdade, o pai dele foi missionário lá. O pai dele foi missionário em Cochabamba, no seminário. E, lógico, eles deixaram uma influência muito grande ali, né? E nós chegamos, eu consegui, pela graça do Senhor, 2 projetos que nós implantamos muito interessantes ali. A Raquel desenvolveu um projeto Crianças para Jesus, criou um manual de formação, e eu criei uma escola de missões dentro do seminário. Então, um curso de 1 ano, voltado para capacitar, despertar vocações missionárias. E foi um tempo que Deus nos abençoou bastante. Nós abrimos 4 igrejas naquele país, com a ajuda dos seminaristas. Que legal. Então, foi um trabalho muito próspero, assim, graças a Deus. E dali, o Senhor nos levou para a Ucrânia, né? Ali fomos ser missionários. Saímos do calor e fomos para uma geleira, né? Ucrânia é barra mais pesada, vamos dizer. Barra mais gelada, digamos mais gelada. assim. Mais gelada, né? Ali já era um trabalho diferente, era um trabalho de formação de líderes, é um trabalho de apoiar os trabalhos autóctones. A Raquel ficou grávida e nós fomos para a Espanha para ela ter a nossa segunda filha, Gabriela.
e terminou que Espanha é um país muito necessitado, muito carente do evangelho, e eu tive a oportunidade de me relacionar com, naquela época, o secretário executivo de missões, o pastor João Castro, e ele me desafiou a ser missionário na Espanha. Abri igreja, tem várias, até hoje participo de projetos na Espanha. Eu estou hoje orando num projeto de até 2030 abrimos 15 igrejas em cidades estratégicas. Que legal, na Espanha. Então, assim, nosso chamado... Dali viemos para Campo Grande, né? Para a nossa igreja mãe, digamos assim. Você falou sobre o Peter Wagner, né? Peter Wagner é um expoente na questão de aberturas de igreja, de crescimento de igreja. Li muito, estudei muito sobre Peter Wagner porque eu tinha a questão das clínicas de crescimento de igreja e era algo assim que realmente a gente bebia muito em Peter Wagner. Acredito que também ali a sua passada pela Bolívia ali mexeu com você também nesse conceito de visualizar, de pensar essa questão das estratégias de crescimento de igreja. Tanto o primeiro livro que te atraiu ao autor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Peter Wagner é um expoente em termos de missões, né? Nós tivemos o privilégio de participar de um curso embrionário em 98, Perspectiva. Tinha recém-chegado dos Estados Unidos para a América do Sul e Bolívia foi um dos primeiros países que nós tivemos, e hoje o curso Perspectiva está no mundo inteiro, né? No Brasil. Olha que legal. Tudo se deu ali na Bolívia. Nós tivemos na celebração de 25 anos da UBLA, também na Bolívia, e hoje estamos celebrando os 50 aniversários da UBLA, agora o mês de abril, no Rio de Janeiro. Também fazemos parte dessa história da UBLA também, União Latino-Americana Batista, né? Eu tive no congresso acho que da UBLA, em Buenos Aires, Aliança Batista Mundial, né? Em Buenos Aires, onde nós tivemos lá, tinham batistas do mundo inteiro na época lá, né? Coreanos e tal. O próprio Jimmy Carter mandou uma mensagem como ele acho que diácono batista, alguma coisa assim. Foi uma experiência bem Hoje, a nível de batista, nós temos a igreja local batista, temos outras igrejas batistas, temos a Convenção Batista Brasileira, tem a Batista Nacional e outras batistas. Então, nós temos a Convenção Batista Brasileira, aí você vai para a América Latina, você tem a UBLA, que é a União Batista das Igrejas, já junta todas as batistas, e depois vem a UBLA, que é depois vem a Aliança Batista Mundial, que é essa que você participou, que é de todas as igrejas batistas. Todas as igrejas batistas. Do mundo, né? E hoje temos batista até do 7º dia, né? Olha só, que interessante, né? Legal. Agora, assim, normalmente, Leno, a gente vê o lado missionário, esse lado gostoso, prazeroso, o cara que sai da sua nação e vai para uma outra nação, essas experiências todas, mas a gente sabe que existe um peso invisível, existe um peso invisível do ministério, existe um peso invisível do pastoreio, mas eu entendo que existe um peso invisível muito forte, que é esse missionário, porque você vai entrar num campo espiritual diferente, você vai estar se defrontando com principados, potestades e dominadores que são diferentes. E como é que foi, principalmente, essa sua experiência na Espanha? Como é que você sentiu quando você chegou e assumiu a abertura de uma igreja na Espanha? Paulo, é mais ou menos assim, esse peso invisível ele é meio que proporcional. A pessoa que aceita Cristo, ele tem um peso, ele renunciou o mundo, mas ele está inserido aqui numa igreja local. O pastor que é um pastor na sua língua materna, ele tem um peso no ministério, mas ele é proporcional, já é um pouco maior. A pessoa que sai do seu contexto e vai para um outro contexto, dentro do Brasil, ele já tem um outro peso, porque ele já está longe da sua casa, seus amigos, suas famílias, embora falando o mesmo idioma. Agora, quando o missionário ele é transcultural, realmente ele tem pesos assim, da adaptação da cultura, do idioma. Quanto mais ele está longe da sua cultura, é interessante que ele nunca
ele vai chegar a ser como um nacional, sempre ele vai ser um estrangeiro, por mais que ele esteja ali 10, 20, 30, 40, 50 anos, ele nunca será um nacional. Mas quanto maior a distância, também ele nunca será um brasileiro. Porque quando ele volta para o Brasil, já não é mais o já mesmo. não é mais o mesmo, porque os seus amigos não estão aqui, a igreja já mudou, cresceu, é tudo diferente. Então, esse peso que nós, os missionários, levamos, né? É o peso do choque cultural, mas também do processo contínuo de adaptação. Né? Então, a pessoa, até ela tornar um bicultural, até ela está já no nível da cultura local, ele passa por diferentes estágios assim, de depressão, de lutas, fora o aspecto que você colocou, que são as potestades, né? Os dominadores. A parte do espiritual, há muito também do social, da cultura, que uma pessoa precisa entender e aceitar. Agora, o segredo é você levar isso com leveza. É você saber que há dias que você está down, há dias que você está mais para baixo, depressivo, você precisa saber os seus limites. Agora, coisas que nós fizemos, nós abrimos uma igreja batista no contexto difícil da Espanha sozinho, a Raquel e eu. Com o crescimento... Não, você e a Raquel, não. Você e a Raquel, um bebê e uma que acabou de nascer. Então, quer dizer, tem todo um contexto, assim, maior, mais pesado do que simplesmente está você e a Raquel. Que eu acho o seguinte, você e a Raquel, por exemplo, quando no começo do meu ministério, eu fui para Água Boa, Mato Grosso, lá, eu e a Carolina. Uma coisa, eu e a Carolina. Nós vivíamos naquela cidade, uma cidade de 6 mil habitantes, uma cidade que não tinha energia elétrica, a energia era motor, aquela coisa toda, mas nós dois. Agora, dois... Uma pequenininha, porque quantos anos tinha 2 anos. 2 anos. E a Raquel grávida, ganhando um bebê. Quer Exatamente. dizer, tem a questão da mulher, de ser mãe, de estar sendo mãe de novo, de estar sem uma rede de proteção, de amparo, uma rede familiar, de suporte. E, ao mesmo você tinha que ser também esse suporte para sua mulher. Você tinha que, além de ser pai, tinha que ser suporte. Nós tivemos, pela graça de Deus, nós tivemos uma família muito preparada pelo Senhor em Sevilha, que foram o pastor Elton e a irmã Miriam Rangel. Hoje eles estão aposentados, estão morando em Curitiba. O Rangel é lenda viva no meio dos batistas. Sem dúvida, ele é uma pessoa que influenciou muito, muitos missionários, muitos chamados. Eu estive agora pregando na Convenção Batista Espanhola e eu estive contando quantas pessoas, pastores, que saíram da igreja de Sevilha, famosa Sevilha Este. Então, esse pastor nos recebeu, vindo da Ucrânia, porque nós saímos de Kiev, debaixo de neve, em dezembro de 2003, recorremos 5.000... Céu de carro, de né? Carro, 5.700 quilômetros. Com uma mulher grávida para parir. E a Rebeca. Chegava um momento que a Rebeca viu o carro, ela não queria mais nem entrar no carro. Então, quando chegamos na Espanha, parecia que nós estávamos chegando em casa. Imagina. Por quê? Por causa do idioma. Porque a gente vinha falando russo, até a Alemanha Oriental, até Berlim. Depois dali para cá, ninguém sabia mais russo. Aí viemos falando espanhol um pouco na França. Quando nós chegamos na Espanha, em Barcelona... Você falou, estou em casa. Estou em casa. Aí você comunica, aí foi um alívio muito grande. O pastor Elton, ele tornou esse pai espiritual, esse conselheiro, esse apoiador. Nós abrimos a igreja de Huelva, sendo filhas da igreja de Sevilha. Então, com muita frequência, nós tínhamos reuniões, discipulado. Então, assim, nesse sentido, esses primeiros anos, nós tivemos um bom respaldo. Aí, quando a igreja vai crescendo... Começam outros problemas. Você não tem mais aquela constância de estar viajando, é mais os teus problemas locais ali. No final de 2015, é isso mesmo? Eu tive um burnout, 2015.
Em 2015 eu tive um burnout muito grande pelo crescimento da nossa igreja. A nossa igreja, ela saiu de um contexto de um retorno em massa dos brasileiros, daquela crise que teve, daquela bolha imobiliária, todo mundo falando que a nossa igreja ia fechar, e eu tinha convicção que a nossa igreja iria crescer com o alcance dos espanhóis. Então, foi uma época de muito, muito crescimento, e com isso também nos Muito trouxe trabalho, muito né? trabalho e um burnout. Como foi viver esse esgotamento emocional, né? Porque primeiro ele vem com emocional, mais físico. Como foi viver isso só praticamente você, a Raquel e Deus ali? A princípio, você não tem ideia do que é. Você não sabe o que é o burnout. Você está vivendo o teu melhor momento. Você, quanto mais você produz, mais você tem ideias, mais você consome, porque você está vivendo o teu melhor momento. Com a igreja, a Raquel percebia alguma coisa, me falava, mas naquele momento você acha que você tá bombando. Você está, talvez assim, no auge do campo, experimentando, e aí você jejua, você prega, você discipula, Nós estávamos vivendo um tempo assim de um discipulado 1 a 1. Eu chegava a discipular 18 pessoas na semana, toda semana aquele encontro presencial. Discipulava uma pessoa em Londres, discipulava uma pessoa em Lisboa, e aquela loucura te leva a um momento. Tem um livro do Andy Cordeiro que ele fala: andando com tanque vazio. Você está andando na reserva quando você entra nesse período de burnout. Só que chega um momento que o corpo já começa a dar sintomas. Aí você... Sinais. Aí eu tive sensação de vazio, sensação de um desespero, tinha vontade de chorar. Você, do nada, assim, não tinha nenhuma explicação. Um sentimento assim muito horrível. Cheguei a ir para o hospital para ver se era alguma coisa que estava acontecendo comigo, e no final era o burnout. Então, o que a nossa missão fez? Nos recolheu, voltamos para o Brasil, ficamos um período no Brasil de tratamento, fui no psicólogo, psiquiatra, fiz o tratamento, e quando você faz o tratamento certinho, você recupera. Só que o burnout, ele fica uma marca, ele fica... É como se fosse um vírus. Tem algumas enfermidades que você é curado, mas se você fizer um exame de sangue... Vai estar lá ainda. Vai estar lá. Então, o burnout também é mais ou menos assim. Volta e meia, ele quer voltar. Mostrar a carinha ele dele, quer mostrar as a unhas cara. pelo menos. Então, você sabe que ele está ali, que você tem esse sinal. Então, você tem que respeitar, você tem que equilibrar, você tem que ter mecanismo de defesa, né? Mecanismo onde você distrai um pouco, você relaxa, se entretém, faz uma coisa diferente, aí você não... E como foi, Lena, assim, você parar, você falar assim, não, eu tenho que parar, eu tenho que mudar, porque é um aborto, né? Porque você estava ali, como você disse, vivendo o teu melhor momento, você estava ali com aquele sonho, com aquela... de ver a igreja, porque o pastor é isso, né? Ele quer ver a igreja, e ele vê aqui, ele quer ver amanhã, ele tem esse... Como é que foi esse sentimento para você, assim, de... Mas é o teu melhor momento em custa do seu matrimônio, em custa da sua paternidade, aí você deixa a esposa sofrer, você deixa os filhos sofrer, você torna uma pessoa exigente. Minha esposa falava assim que eu parecia Deus. Você se torna Deus, porque você não ouve ninguém, você é um trator e vai. E o meu temperamento, por ser né, do dominante, ele tem esse fator também. Então, na verdade, eu entendi que eu precisava voltar para o Brasil, senão eu ia perder todo mundo. Eu ia perder casamento, perder filhos, ia perder todo mundo, e a mim mesmo. Então, eu entendi que é como você está numa situação de saúde, você tem um acidente, você não tem escolha. Alguém te leva para o hospital. Você não tem opção.
Então, o nosso coordenador falou assim, ó, vocês vão para o Brasil fazer um tratamento. E foi muito rápido isso. Eu tive apoio, pessoas que foram fundamentais nesse processo, muitas, assim, não posso nem mencionar nomes, porque é um conjunto, o pastor Elton Rangel, Gilberto, da Terceira Igreja Batista de Brasília, o pastor Gilson Breder, o pastor José Calixto, o pastor Renato, da Junta de Missões Mundiais, o pastor Alexandre. Tive, assim, várias pessoas que abraçaram mesmo, né? E falaram assim, olha, vem para o Brasil e passa um tempo. Fui para o Oasis, lá em Anápolis, é um centro de terapia para missionários, pastores, excelente. Pastor Bill, toda a sua equipe maravilhoso. Foi um tempo assim de restauração realmente. E nesse período entre esse fé, né, a fé, porque a gente crê, a fé, em meio a esse cansaço, em algum momento você chegou a achar assim que questionar a sua chamada missionária, questionar a sua vocação pastoral, porque é um desgaste físico, mas ao mesmo tempo tem também um desgaste que vem até da própria fé. Chegou a ter um momento nesse sentido, assim? Olha, o burnout, ele pega e temos vários testemunhos de pessoas que têm, assim, vários sinais diferentes, né? Tem pessoas que dá um bloqueio mental, ele se perde. Tem um amigo mesmo que ele estava num processo de burnout, foi pegar um voo, quando ele chegou em Guarulhos, deu um pane nele. A única coisa que ele fez foi ligar para a esposa, e a esposa foi orientando ele com calma a encontrar o carro, a voltar para casa. Então, o meu era um sentimento de choro. Mas então, você teve alguma questão assim também no aeroporto lá quando você estava no outro país lá na Inglaterra e o retorno para a Espanha, não teve algum lapso, alguma coisa? Não, eu tinha assim, ele vem um sentimento assim, você está bem, de repente vem aquela vontade, parece que alguma coisa, você tem um pressentimento de que vai acontecer alguma coisa ruim com você e aquilo vai aumentando, até você chorar. Aí eu chorava, ia para o banheiro, chorava. Voltava melhor. Voltava melhor. Então eu tive esse tipo de sentimento muito, muito forte. Aí que vem a acusação do inimigo, que o sentimento que eu tinha é que o Espírito Santo tinha afastado de mim. Então, eu pequei. Então, o meu pecado, ele foi um pecado inconsciente. Alguma coisa eu fiz para poder... Vem esse sentimento. Vem esse sentimento de que o Senhor te retirou de mim o Espírito Santo. Eu tive um momento, Paulo, de pregar, terminar a pregação, eu ir para o meu gabinete e chorar. Entendeu? Então, não tem explicação. Sim. O burnout não tem explicação. Ele tem... são coisas assim que se manifestam vários sintomas, né? E o meu foi esse. Tá. Voltar para casa foi mais difícil do que sair do Brasil para começar o ministério? Olha, o voltar foi assim, e agora? O que vai acontecer de mim? O que eu vou fazer? Essa é a crise de todo missionário. Agora, quando você entende que o chamado do Senhor é para servir a Deus e servir pessoas, independente de lugar, né? E fazer discípulos, então eu estou fazendo discípulos em qualquer lugar. Eu posso fazer discípulos na Bolívia, na Ucrânia, na Espanha e no Brasil. Então, eu me inseri, a primeira igreja batista de Campo Grande, o pastor Gilson Breder, hoje ele faleceu, ele me fez um convite, a Raquel e eu, para a gente atuar em Campo Grande. Sim. Fomos para Campo Grande e atuamos num pequeno grupo, e depois assumimos uma rede de pequenos grupos, as células, e depois, posterior, apoiamos um Ministério da Família e começamos a trabalhar na nossa igreja local. O pastor de missões, ele muda, ele sai de Campo Grande, ele vai para outro estado, e então o pastor Jesus pediu para eu assumir o Ministério de Missões. Hoje nós estamos... o nosso chefe é o Ministério de Missões da Igreja de Campo Grande, e atuamos também como pastor da área da família. Então, assim, não é uma... Deus deu a graça a nós de estarmos vivendo processos missionários. Hoje, fazendo a gestão de missões da primeira Igreja Batista de Campo Grande.
Então, de alguma forma, nós estamos inseridos. Quando nós voltamos, nós inserimos muito forte no contexto do evangelismo e do discipulado. Então, abrimos um pequeno grupo. Nós abrimos um pequeno grupo na nossa casa, uma célula. Isso a gente recebia pessoas, a gente teve o privilégio de levar ao batismo pessoas, o processo de crescimento, maturidade, de formação de novos líderes, que é o processo missionário. Então, de alguma forma, nós nos realizamos. E também, talvez assim, o maior sucesso, a maior realização nossa é ver as nossas filhas seguindo essa carreira missionária. Uma delas agora que casou está indo para... Uma está em processo. Espanha, né? Uma está em processo para ser missionária, voltar para a Espanha, abrir na abertura de igreja. A mais nova também está envolvida em processo de célula, multiplicou pequeno grupo, ela chegou a supervisora, hoje ela é coordenadora de pequenos grupos. Tem um chamado para servir a igreja. Em nenhum momento o teu esgotamento emocional, ali, físico, interferiu no amor delas por Cristo, nem pela igreja, nem pela obra missionária. Eu acho assim que a gente tem que ser transparente e vulnerável. Nós nunca levamos problemas de igreja para casa, nem problemas de missão para casa. O problema que às vezes os filhos sentem dores dos pais é quando o missionário começa a reclamar da missão, reclamar da igreja, na hora da refeição. Entendi. Então o filho acaba tendo essa aversão por missões. Então a gente trabalhava os nossos problemas particular e a obra era em conjunto. Sim. Né? E Deus foi dando a graça. Eu acho que, sobretudo, é a graça de Deus, e chamá-las. Né? O esposo da Ana Rebeca, chama Gabriel, tem um chamado missionário também. A Rebeca também tem. A Rebeca, por tudo que nós passamos na nossa família, ela tem um chamado para cuidado de filhos de missionário. Olha que interessante. Ela fez psicologia e ela quer cuidar de filhos de missionário. Muito bom. Você acha, Leandro, que às vezes os missionários, ou os próprios pastores locais mesmo, você acham que se conversa pouco, se fala pouco sobre essa questão da saúde emocional, saúde física? Porque o que acontece? Pastor é uma vida meio complexa, porque os horários deles são muito, muito alterados. A questão, às vezes, de sair do culto à noite e comer, e às vezes comer meio que tem, às vezes comer pizza, comer uma comida que às vezes lanches, às vezes até por causa do horário, pela praticidade. E isso altera tanto a saúde física quanto a saúde emocional. Você acha que se fala pouco, que se trabalha pouco com os pastores essa questão da saúde emocional? Olha, eu vejo assim, os pastores, de modo geral, eles têm muitos dilemas. Tem um pastor, amigo nosso, pastor Lourenço Rega, que foi reitor da Faculdade Teológica de São Paulo, Batista. Ele trabalha muito nesse aspecto de cuidado de pastores e famílias. O pastor vamos imaginar, uma família que trabalha numa empresa, ele trabalha 8 horas por dia e termina ali e vai embora. A pessoa que tem um estabelecimento, ele vai, trabalha, fecha, vai embora. O pastor, ele trabalha esse processo de 24 horas. Ele está à disposição. Não que ele trabalhe 24 horas seguidas, mas ele tem a sua vantagem de servir o Senhor, ser chamado pelo Senhor, servir a igreja, mas ele tem uma pressão muito grande. Então, eu vejo, Paulo, que muitos obreiros não levam a sério esse planejamento familiar, planejamento para aposentadoria, um planejamento na área da saúde, financeiro. E isso acarreta muitos males. E a pessoa acaba entrando em depressão, ansiedade, desgaste. Filhos que talvez não querem assumir a carreira missionária porque vê os pais sofrendo financeiramente. Então, assim, eu acho que nós deveríamos dar mais seriedade a esses temas, de um planejamento familiar, de um planejamento para aposentadoria. Parece que não, mas tem muitos pastores que não cotizam o INSS, muitos pastores que não pensam em ter
Ele mora na casa pastoral, por exemplo, mas o dia que ele faltar... A esposa não tem casa, não tem aposentadoria, não tem nada. Ele vive uma vida numa bolha Exato. que não é dele, né? Exato. Então, isso gera um desgaste muito grande para a pessoa, emocional, porque chega um momento que ele fala assim, agora eu tô... a minha força de trabalho eu dei para a igreja, agora não tem mais amigos, não tem, estou sozinho. Até porque normalmente ele está numa cidade onde a mesa que ele senta não é a mesa do relacionamento dele, é a mesa do pastor da igreja tal, né? Eu sou pastor da primeira igreja batista de Campo Grande. Exato. Ele senta numa mesa que não é a mesa do Leno, é a mesa da função que ele está exercendo. A partir do momento que ele deixa de exercer aquela função, ele não tem aquela mesa mais, né? Exato. Eu acho que na época do Covid, por exemplo, nós tivemos casos assim terríveis do pastor faltar e depois 6 meses a igreja pedia a casa pastoral para a viúva e não ter aposentadoria, não ter um plano de saúde, não ter nada. E a pessoa vai para onde? Então é terrível. Então, assim, eu acho que nós temos que ser mais transparentes, mais vulneráveis, conversar sobre esses temas. E mais prudente. Prudência, né? Ter mais amigos, ter mais conselheiros, para que possamos chegar numa fase de vida e ter estrutura para curtir os netos, curtir um tempo saudável de aposentadoria, não somente dar o máximo de tempo e depois não ter o que fazer, entendeu? Não ter como servir. Então, é um ciclo que tem que terminar bem. Tem que terminar bem. Falar em ciclo terminar bem, caminhando para o final do nosso podcast, que passou voando, né? O que você sente assim que Deus te reconstruiu? Aquele Leno que saiu do Brasil com a Raquel e uma filhinha, indo para Bolívia, Ucrânia, Espanha, retorno para o Brasil. Qual é esse Leno de hoje? Quem é esse Leno de hoje? Eu acho que esse Leno de hoje ele é mais inteiro. Ele é mais autêntico, ele é mais verdadeiro. Não que os outros fossem falsos, mas às vezes a gente trabalha muito, a gente assume uma guerra que não é nossa. Nós temos que escolher as nossas batalhas. Então, tem muitas coisas que não vale a pena investir. Eu gastei muito tempo com a minha em estrutura, comprando coisas, tecnologia, investindo. Hoje, para mim, é mais relacionamento, mais vida. Se eu tiver uma mesa e um pão para comer, hoje para mim, é o que tem mais sentido do que eu estar investindo em estrutura, por exemplo, né? Pessoas são mais importantes. Pessoas, família, né? Amigos. Construir amigos. Exatamente. Né? Hoje eu prefiro muito mais estar em casa com a minha esposa, assistindo um filme, com as minhas filhas. Temos práticas de sentar todo mundo, né? Vamos fazer uma noite de pijama, vamos sentar todo mundo. Já falei pro Jean também, todo mundo vai deitar aqui também. Como é que é o nome do cachorro? O cachorro chama Asla, só que é uma confusão, porque tem 2 genros que chama Gabriel. Gabriel da Rebeca e Gabriel da Gabi, e o cachorro chama Asla. Passa Gabriel. Opa, Gabriel. Quando Asla sai, então é uma confusão, mas está tudo em família, né? Isso que importa. Então, eu acho que assim, hoje, o Leno de hoje, ele é mais transparente, mais autêntico, mais inteiro. Para a gente concluir, qual a palavra que você tem para um pastor que está iniciando, para um pastor que está no processo missionário, que está no ministério, e para um pastor que está querendo finalizar o seu ministério, seu ciclo também? Olha, eu tenho uma prática de todos os dias fazer o meu TSD. TSD é Tempo a Sós com Deus, né? E a devocional de hoje é o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno. Eu acho que o reino dos céus ele tem que ser valorizado mais do que nós valorizamos. Ele é um tesouro. Segundo lugar, a alegria. Nós temos que ser mais alegres, rir mais, ter mais leveza. Nós temos que transbordar de alegria. Eu costumo dizer, Leno, que o que mata casamento não é a falta de amor, mas é a falta de humor. Humor.
A minha esposa até, às vezes até briga comigo, eu sou muito humorado, assim, conto muito piada. Ela fala assim, você já passou, né? Chega. As minhas filhas também. A minha também e os meus também. E outra, Paulo, ter prioridade. Uhum. Esse homem que encontrou esse tesouro, ele foi alegre, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno. Uhum. Tem coisas que nós podemos comprar. Uhum. Nós podemos comprar o terreno, mas nós não podemos comprar o tesouro. Que é o bem mais precioso. O tesouro, nós encontramos, ele é gratuito. Uhum. Nós achamos o tesouro, nós podemos fazer tudo. Então, nossa prioridade é preservar esse tesouro. Uhum. Então, vamos fazer de tudo para comprar o terreno, para preservar esse tesouro, achar esse tesouro, para dar legalidade, aquele tesouro nós encontramos. Então, o que eu diria para um pastor novo é o seguinte: desfrute da vida, trabalhe máximo, bastante, planeja, coloca prioridade na sua vida, nos seus estudos, na sua família, e saiba que o tesouro maior ele está escondido, ninguém vê. Esse é o que nós temos que valorizar. E o reino dos céus é semelhante a esse tesouro. É isso que eu quero deixar para todos nós. Obrigado, Leno Lúcio Souza Franco, pastor de missões ali da Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Meu amigo aí há mais de 40 anos, a Raquel, que está conosco aqui também, muito obrigado. E eu sempre falo o seguinte, eu tenho um amigo que me chama de Madá. Madaleno. Isso era, Raquel, era para preservar ele para você, entendeu? Quando nós estávamos na roda, assim, com algumas meninas da igreja, eu chegava e falava assim, esse aqui é o Madaleno. Mas para não ser muito feio, a gente chama de Madá. Qual menina que vai querer casar, namorar Madaleno? com Madaleno? Não. Ninguém merece. Fala, conselheiro, vai ficando por aqui, agradecido por Deus, pela graça dele, pela essa oportunidade de ter o meu amigo Leno Lúcio conosco neste dia. Obrigado, Leno. Obrigado. Deus abençoe, querido. Valeu.